sou mineiro, estou aqui há um pouco mais de 10 anos e então assim, eu tenho, de certa maneira, eu acho que eu tenho um certo olhar de estrangeiro para a cidade, assim, é uma cidade que eu cheguei já com meus, enfim, já adulto, eu não tive infância nem adolescência aqui, então você olha, naturalmente, quando isso acontece, você olha de uma maneira diferente, assim, para o lugar, né? E aí quando veio o tema do meu episódio, que seriam as grandes cidades, a relação do homem com o ambiente nas grandes cidades, e isso dentro e a gente, né, com a proposta de rodar dentro da cidade de São Paulo, eu achei ótimo, assim, eu circulo muito pela cidade, eu trabalho com gravação, com reportagem, então assim, eu estou sempre na rua. Assim, o caos nas grandes cidades está tão grande que a gente convive, a gente no sentido assim, pessoas que têm uma preocupação, têm uma consciência maior do todo, do coletivo, eu acho que você convive com um sentimento de impotência muito grande. Porque você não sabe o que fazer, entendeu? Assim, você não sabe, parece que pior do que tá, não fica, mas fica, sabe assim, passa o tempo, você vê que a cidade, a situação, o jeito que a coisa está organizada consegue ser ainda pior à medida que o tempo avança. Eu nasci no interior do país, a minha infância, no interior de Minas, a minha infância foi numa cidade pequena, então eu sei o que é não morar, não viver numa grande metrópole. Acho que muitas das pessoas que estão nas cidades grandes não tiveram a experiência de passar por um lugar menor. Eu estou aqui por questões profissionais, eu acho que viver numa cidade grande é bastante complicado e acho que tem muita gente que está numa cidade desse tamanho e não sabe como é bom a opção das cidades menores, assim. Então, assim, eu me achei capaz e preparado para falar desse tema. Sendo o Toreiro o roteirista, era esperado que viesse o humor na dramaturgia e nas animações, na parte de documental. Enfim, eu conheço bastante o Toreiro, o trabalho dele, e isso era certo que ia ter essa característica. E eu acho que o humor, as coisas ficam mais leves, né? Assim, se fazer uma crítica bem humorada é melhor do que fazer uma crítica muito séria, assim, fica muito pesado, né? Então eu acho que isso é divertido, acho que o humor fala com um maior número de pessoas, né? Assim, todo mundo está mais receptivo a uma piada do que a uma coisa muito séria, um sermão, entendeu? E então eu acho que isso era inevitável. Eu acho que assim, apesar da gente estar fazendo piada, entre aspas, apesar da gente estar falando de humor, a gente está falando de coisas muito sérias. E acho que o roteiro tem essa dose em que uma coisa não compromete a outra, sabe? Assim, você consegue fazer críticas bem-humoradas, sem ofender ninguém, sabe? Assim, sem que a coisa se torne, sem ser preconceituoso, grosseiro. Eu acho que assim, vem do roteiro e a gente tentou na direção, na escolha dos atores, na direção de arte, fotografia, manter esse tom que chegou pra gente. Misturar documentário com ficção talvez seja o mais divertido disso tudo, assim, divertido para mim enquanto realizador, assim, porque você exercita todas as possibilidades, né, da direção. E a parte de ficção, a gente encarou, enfim, acho que todo mundo, não tinha como ser feita de maneira diferente do que fazer um curta, assim. Coisa que eu tenho experiência, assim, já fiz alguns. E então foi todo o processo de escolha de ator, de teste de figurino, procura de locação. E misturar é bom também porque você tem uma coisa do ritmo, né? A televisão hoje ela está muito, muito veloz, assim, é um programa feito para a televisão. Então assim, você está competindo com intervalo, com um monte de canal, e aí o programa tem um pouco essa característica, assim, que ele está indo de repente tem uma entrevista muito séria, aí corta para uma animação que quebra aquela entrevista, e aí vem uma ficção que ilustra aquilo com bom humor, e aí volta para uma outra entrevista, e aí vem outra animação. Então assim, ele tá meio zapeado e com ritmo, uma maneira que eu acho que quem começa a assistir, eu acredito que vá até o fim, assim.
eu achei engraçado quando chegou um roteiro que tinha assim, a parte de ficção. Você tem roteiro de ficção, tudo bem. Agora, roteiro de documentário é uma coisa que não existe, né? Assim, você tem indicações de que você vai falar com a pessoa. Se ela vai dizer o que você quer que ela diz, mesmo que você já tenha tido uma conversa com ela antes, isso não é garantido, não é seguro, né? Mas, enfim, aí eu falei, opa, mas vamos lá ver o que acontece. Eu não sei se é o tema, que é tipo assim, a questão, esse conflito todo das pessoas que estão vivendo nas grandes cidades, com a qualidade de vida que elas estão tendo nessas grandes cidades, eu acho que fez todo mundo... o discurso não foi surpreendente, é meio óbvio, sem que isso desmereça o valor da participação de todo mundo, que se falasse o que se falou. A gente conseguiu gravar uma entrevista com uma ciclista, com a Renata Falzoni, num lugar assim que você tem o caos da cidade atrás dela, sabe assim? Então assim, a fotografia falou traduziu o que ela estava dizendo. Então assim, isso é uma coisa que não está previsto no roteiro, a locação, as palavras dela, mas tinha a questão de se falar com o ciclista e a gente ali conseguiu naquele momento que desse certo, a luz estava boa, não choveu. Então tem essa mágica aí que é bacana e, enfim, eu acho que os bons resultados vêm daí, né? Você estar aberto a chegar num lugar e perceber o que tem ali a seu favor, né? E usar isso sem medo de arriscar. O elenco da nossa ficção, a gente tá com a Cássia Goulart fazendo uma madame aí, uma perua, e o Sérgio Guizé como um motoboy. E isso não aparece no programa, mas houve um acidente entre o carro dela e a moto dele. E o filme começa com eles sendo socorridos dentro de uma ambulância. O Guizé falou comigo que já tinha sido motoboy, então assim, não sei se por conta disso ele está muito bem, muito à vontade. A Cássia nunca tinha feito cinema, curta, enfim, a gente tratou a ficção como um filme, né? Então para ela também foi instigante. Eles já se conheciam, que eu acho que era o que pesou na hora de escolher pelos dois, porque tem uma intimidade. A gente foi muito intenso a gravação no sentido de que foi pouco tempo para fazer tudo que a gente precisava. Então o fato deles já se conhecerem fez a coisa fluir mais, assim, a gente ganhou tempo com isso. Acho que tem uma química ali, acho que eu estou bem satisfeito, assim, achei que ficou bem legal. Eu acho que eu termino todo esse processo de produção desse episódio me sentindo melhor por estar contribuindo por uma discussão, contribuir talvez para tentar fazer o lugar em que eu vivo melhor. A gente é muito preguiçoso, assim, muito desesperançoso, assim. A gente acha, sei lá, eu acho que eu vivo aqui achando que é isso mesmo e, sabe, impossível melhorar. E não, se você parar para pensar, se você, né, assim, se dispor a melhorar a cidade, tem pequenas coisas que você faz. Da questão do lixo reciclável, a questão de deixar o carro em casa algumas vezes, entendeu? Assim, um carro que está fora da rua de São Paulo é bom para todo mundo, não é só para quem está dirigindo. E, enfim, eu acho que para melhorar são coisas muito... Se todo mundo fizer pequenas coisas, a gente vai conseguir fazer, quem sabe, uma revolução. Eu acho que o público vai receber em casa talvez um sinal de alerta, assim, um puxão de orelha, porque as coisas estão como estão. Não é assim, em grande parte, acredito eu, por conta da incompetência de quem está gerindo as grandes cidades. Mas eu acho que a gente também, sabe, tem culpa nisso, assim.